Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de geometria analítica. Essa questão caiu no vestibular de Instituto Militar de Engenharia. Vamos lá? No que diz respeito à posição relativa das circunferências apresentadas pelas equações x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8y igual a 11 e x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 4y igual a menos 16, pode-se afirmar que elas são, e aqui tem 5 alternativas para você escolher qual que é a correta, tá? O problema trata de encontrar, né, a posição relativa das circunferências aqui e descobrir se elas são tangentes, concêntricas, secantes ou são exteriores uma à outra. Ok? Nesse momento aqui, vamos dar uma olhada no gráfico dinâmico para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Tá ok? Bem, pessoal, essa aqui é a figura do problema, né? Aqui a gente tem uma circunferência C1, aqui tem uma circunferência C2. Nesse caso aqui, eu consigo variar a posição de C2, tá? Da origem de C2, de forma a gente analisar quais são as situações possíveis aqui. Tá? O problema, ele dá a equação de C1 e C2, então os dois centros estão fixos. Né? Eu só quero aqui estudar quais são as possibilidades, né, que as duas circunferências podem estar dispostas. Tá? Então, nesse caso aqui, as circunferências são exteriores, né? Elas não se tocam, né? E também não são secantes. Então, essa circunferência aqui é exterior a essa aqui. Mas se eu venho movimentando essa circunferência aqui, segundo essa radial O2 ou O1 aqui, eu vejo que chega uma hora aqui que ela tangencia, né? Que a circunferência aqui tangencia a outra, né? Então, nesse ponto aqui, observe que a distância entre o centro de O2 e o centro de O1 é igual à soma dos dois raios, né? É igual a R1 mais R2, que é 8. Tá? Aproximando ainda mais o centro de uma e outra, né, você vê que agora elas se tornam secantes. Né? Nesse ponto aqui, a distância entre o O1 e o O2 é 6,75. Né? E ele é menor do que o 8, que é a soma dos dois raios. Okay? Então, quando a distância entre os dois centros se torna menor do que a soma dos dois raios, a circunferência é secante. Mas isso tem um limite. Tá? O limite é esse ponto aqui, quando uma circunferência se torna tangente à outra, mas agora internamente. Tá, okay? Então, nesse ponto aqui, as duas circunferências são tangentes internamente. Tá, okay? Esse ponto aqui de tangência interna é o ponto em que essa distância aqui, O1 ou O2, é igual ao módulo da diferença dos raios. No caso aqui, o módulo da diferença dos raios é 4. Tá? Então, quando essa diferença aqui, essa distância entre O1 e O2 for igual a 4, que é o módulo da diferença dos dois raios, ela é tangente internamente. Tá, ok? Reduzindo mais a distância entre O1 e O2, chega um ponto em que elas não são mais tangentes e nem secantes. Tá? Então, essa circunferência O2 aqui é interna e a circunferência O1 aqui. Até o ponto em que a circunferência C2 ela se torna concêntrica, né? A circunferência O1. Né? É o ponto em que os dois centros se coincidem e a distância entre os centros é zero. Então a estratégia para resolver esse problema é calcular a distância entre os centros, né? E analisar esses casos aqui que eu apresentei para ver em qual deles que se encaixa, né? Se essas circunferências são secantes, tangentes, ou tangente externa, tangente interna, exterior ou interior. Ok? Bem, repassando aqui, então, o que nós vimos no gráfico dinâmico, né, as circunferências são exteriores quando a distância entre os centros é maior do que R1 mais R2. Tá? A distância, as circunferências são tangentes exteriores quando a distância é igual a R1 mais R2. Tá? As circunferências são tangentes internamente, né, quando o módulo de R2 menos R1 é igual à distância entre os centros, né, O1 e O2 aqui. E as circunferências são concêntricas quando a distância entre O1 e O2 é zero. Tá ok? As circunferências são secantes quando a distância entre O1 e O2 é maior do que o módulo de R2 menos R1 e menor do que R1 mais R2. Ou seja, ela está num ponto intermediário, né, entre a tangência externa, né, e a tangente interna. Tá? Então, nesse ponto, nesse
nesses pontos intermediários, né, que elas são a circunferência são secantes. Tá ok? Seja C1 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais menos 8y igual a 11, né? Que é essa primeira equação aqui que ele deu, tá? A gente pode escrever que x ao quadrado menos 6x mais 9 menos 9 mais y ao quadrado menos 8y mais 16 menos 16 é igual a 11. Observe que aqui eu somei 9 e tirei 9, né? E eu somei 16 e tirei 16. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso para aparecer aqui um quadrado perfeito, tá? E para aqui também aparecer um quadrado perfeito, né? Mas para fazer aparecer esse mais 9 aqui, para transformar isso aqui em x menos 3 ao quadrado, eu precisei tirar um 9 aqui para não alterar a igualdade, tá ok? Então, resolvendo, simplificando aqui, eu fico aqui com x ao quadrado menos 6x mais 9 mais y ao quadrado menos 8y mais 16 é igual a 11 mais 16 mais 9, né? Que foi esse menos 9 passou para cá como mais 9 e esse menos 16 passou para cá como mais 16. Tá ok? 11 mais 16 mais 9 dá 36, né? Nós podemos reescrever isso aqui com x ao quadrado menos 6x mais 9 como x menos 3 ao quadrado, né? E a gente pode escrever esse y ao quadrado menos 8y mais 16 como y menos 4 ao quadrado, tá ok? X menos 3 ao quadrado dá x ao quadrado menos 6x mais 9, né? E y menos 4 ao quadrado dá y ao quadrado menos 8y mais 16, tá ok? Fazendo essa operação aqui, a gente chega à seguinte conclusão, que x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a 36, tá ok? O que implica que isso aqui é uma circunferência de centro C1, vamos com C1, né, que tem o centro em O1 em 3, 4, né, aqui é o x do centro e aqui é o y do centro da circunferência, né, e esse aqui é o raio ao quadrado, tá ok? Então, o centro da circunferência é 3, 4 e o raio é igual a 6, né, que é a raiz quadrada de 36 aqui. Ok? Então, essa aqui é C1, é a primeira circunferência. A segunda circunferência é de forma análoga, tá? A segunda circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 4y igual a menos 16, né? Aqui, para a gente conseguir um quadrado perfeito aqui de x ao quadrado menos 8x, está faltando um 16 aqui, né? Porque aqui, aqui como 8 é 2 vezes 4, o segundo termo que você tem que somar aqui é 16, né? Porque seria o 4 ao quadrado, tá? Então fica x menos 18x mais 16 menos 16, tá? E não pode esquecer de somar e subtrair para não alterar a igualdade. E aqui, y ao quadrado mais 4y, o termo deve ser 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4, então a gente precisa colocar um 4 aqui, né? Para dar 2 ao quadrado. Só que tem que subtrair o 4 aqui também, tá? Então, eu fico com x ao quadrado menos 8x mais 16, mais y ao quadrado, mais 4y mais 4, é igual a menos 16. Esse menos 16 passa para cá com mais 16, e esse menos 4 passa para cá com mais 4, né? 16 cancela com 16, isso aqui é igual a 4, tá? A gente pode escrever isso aqui como x menos 4 ao quadrado, né? E pode escrever isso aqui como y mais 2 ao quadrado, né? Logo, nós temos a equação da circunferência como x menos 4 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 4. Tá ok? Isso quer dizer que o centro a abscissa do centro da circunferência é 4, né? E a ordenada do centro da circunferência é menos 2, né? Então, essa circunferência C2 tem o centro em O2, né? Em 4 e menos 2. Tá? E o raio é 2, né? Que é a raiz quadrada de 4 aqui. Ok? Tudo bem até aqui? Agora ficou fácil, né? É só calcular a distância entre O1 e O2, né? A distância entre O1 e O2 é igual a raiz quadrada de xO1 menos xO2 ao quadrado, mais YO1 menos YO2 ao quadrado, que é igual a 3 menos 4 ao quadrado, né? Mais 4 menos 2 ao quadrado. Tá? A abscissa de O1 é 3, né? A abscissa de O2 é 4. A ordenada de O3 de O1 é 4 e a ordenada de O2 é menos 2. Tá? Então isso aqui é igual a raiz de menos 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Tá? Isso aqui dá 36, aqui dá 1, então isso aqui dá raiz de 37. Tá?
Então a gente sabe que, como R1 é igual a 6 e R2 é igual a 2, e a gente sabe que a raiz de 37 é aproximadamente 6,08, a gente tem que R1 mais R2 é igual a 6 mais 2, que é 8, tá? E o módulo de R1 menos R2 é 6 menos 2, que é 4, tá ok? Observe que 6,8 é maior do que 4 e menor do que 8, né? Então, a distância aqui, 6,08, é maior do que o módulo de R1 menos R2 e é menor do que R1 mais R2, né? Ou seja, ele está acima do valor do limite em que ela é tangente internamente, né? E ele é menor do que o valor em que ela se torna tangente, né? Então esse círculo está entre a tangência interna e a tangência externa, né? Então quer dizer que ela é secante, um círculo, uma circunferência secante à outra, tá ok? Então, ou seja, as circunferências são secantes, tá? De tal forma que a alternativa correta é a alternativa E, né? As circunferências são secantes. O gabarito do IME também deu como correta a alternativa E. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!